Eu recebi um pedido de um inscrito aqui do canal me pedindo para falar sobre os prós e contras de fazer a arbitragem. Então, nesse vídeo eu vou te trazer aqui alguns pontos positivos e pontos negativos para que você conheça melhor esse mercado. E se você está indeciso igual esse inscrito, se entra nesse mercado ou não, esse vídeo vai servir para tirar algumas das suas dúvidas e você vai realmente aprender como funciona esse mercado. E aí você vai decidir se vale a pena para você, se não vale a pena. E eu vou começar logo pelos pontos negativos, né, para te dar um choque de realidade. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, normalmente as pessoas só mostram o lado positivo, né, só as vantagens. Vou te mostrar vantagens e desvantagens e assim você vai tomar a melhor decisão se você realmente quer entrar nesse mercado ou não, beleza? Então, se você já faz Surebet, depois desse vídeo deixa o feedback aqui embaixo, deixe seu comentário com a sua experiência, o que você acha desse mercado, como foi os seus resultados, né, o que você espera e tudo mais. Então, tudo isso vai ser muito bom para ajudar quem está chegando agora, está nesse mercado. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve e me segue no Instagram. Tem o diegomota.oficial, que é o meu perfil, e tem o Surebet na Prática, que é um perfil onde eu posto mais coisas sobre Surebet. Mas está sendo bem híbrido, tá, os dois perfis, para te falar a verdade. Então, segue nos dois perfis, porque eu vou postar bastante conteúdo lá para vocês. Então vamos lá, prós e contras. Vamos começar pelos contras, né, pelos pontos negativos. A primeira coisa que eu vejo que o iniciante ele tem muita dificuldade, que ele tem um pouco de reclamação assim mais com frequência, é o tempo das entradas. A gente tem que entender que Surebet, pessoal, é uma coisa que não tem risco, tá? É uma modalidade que não tem risco, melhor dizendo, e o lucro é garantido. Então, dessa forma, existem também os pontos negativos, e um dos pontos negativos é o tempo que essas entradas duram, tá? Tem entradas que duram 30, 50, 60 segundos, 1 minuto, tem entradas que duram 2, 3, 4, 5 minutos ou até mais. Mas a maioria das entradas elas duram pouco tempo. E o porquê que isso acontece? Porque quando nós temos uma oportunidade, seja no software, seja no grupo VIP, milhares de pessoas no mundo inteiro, centenas de milhares, têm essa mesma oportunidade. Então todo mundo quer aquele lucro ali. E quem chegar primeiro, bebe água limpa, literalmente, tá? Quem chegar primeiro consegue pegar aquela oportunidade e lucrar naquela entrada ali de Surebet. Então nós estamos disputando com pessoas do mundo inteiro. Então, mas pessoal, falando a verdade, não faz sentido, né? A gente já tem um negócio que é lucro garantido, não tem risco nenhum e querer que ainda fique disponível pra gente o dia todo. Então assim, eu não vejo isso como um ponto negativo, né? Eu vejo isso como uma coisa normal do mercado. Assim como se você entrar no mercado financeiro vai ter ponto positivo e negativo, assim como se você entrar em qualquer empresa que você queira trabalhar vai ter ponto positivo e negativo, qualquer coisa na vida tem ponto positivo e negativo, tá? Eu nem vejo isso como um ponto negativo, porque eu já acostumei, mas o iniciante ele acaba vendo isso aqui como uma coisa um pouco mais difícil de fazer, né? Mas é normal também, com o tempo vai melhorando, mas primeiro ponto negativo é esse, tá? Primeiro contra, na verdade, né? Segundo ponto negativo, que eu também não vejo como ponto negativo, é a limitação, até porque a limitação ela ocorre para qualquer pessoa que esteja sendo lucrativa, independente se você vai Surebet ou não, a limitação ela vai existir. Por que a limitação normalmente ela acontece mais rápido para quem faz Surebet? Porque quem faz Surebet lucra com mais frequência, porque a casa, quando ela identifica que você está lucrando, né, que você é lucrativo, ela já vai te limitar, meu amigo. Então, o que a gente pode fazer é ter um bom gerenciamento. Mas independente da estratégia que você siga, independente do que você faça na casa de aposta, se você for lucrativo, uma hora você vai ser limitado, tá? Infelizmente não tem como fugir disso. Como eu falei, casa de aposta é uma empresa e ela quer lucrar. E uma forma que ela inventou para evitar prejuízos, né, é a limitação. Então, ela vai acabar te limitando mais cedo ou mais tarde. Mas a gente tem várias outras casas que a gente pode trabalhar, vou estar falando isso nos pontos positivos. Então, outro ponto negativo é esse, a limitação. Também não vejo como um ponto negativo, até porque isso dá sustentabilidade para o mercado, mas as pessoas veem como um ponto negativo, né? Então, decidi colocar aqui também. O terceiro contra, né? O terceiro ponto negativo é que Surebet não é tão simples como parece. Você vai ter que aprender estratégia, você vai ter que aprender o gerenciamento, você vai ter que aprender como utilizar as casas da maneira correta. Então, assim, ela requer um estudo antes, tá? Não é como uma aposta que você faz, que você abre uma conta em qualquer casa, por exemplo, na Bet365, aí vai ter um jogo hoje do São Paulo e Corinthians e você vai lá, aposta no Corinthians e acabou. Surebet não é dessa forma, tá? A gente tem que conhecer a casa, tem que conhecer o mercado, a estratégia, o gerenciamento, a gente tem que saber o que pode e o que não pode fazer, o que a gente deve evitar, tomar cuidado com os erros e se a gente errar, como que a gente vai corrigir esses erros. Então o Surebet ela requer mais conhecimento do que o mercado de apostas tradicional, tá? O mercado de apostas simples, melhor dizendo. Então tem que estudar para fazer Surebet, não quer fazer o curso? Já falei, não tem nenhum problema, pesquise bastante, assista bastante vídeo, busque bastante conteúdo, material na internet, converse com pessoas que já fazem, porque dessa forma você vai aprendendo. Você não vai aprender tudo, tá? Como num treinamento, mas você vai aprender pelo menos uma base ali boa para você começar. Quem já quer aprender de maneira mais rápida, com conteúdo mais completo e direto ao ponto, né, digamos assim,
faz o curso. Quem não quer, quem tem tempo disponível, né, quem tem aí 1, 2, 3, 4, 5 meses para aprender, vai no material gratuito mesmo que você também vai aprender. Não vai aprender 100%, mas 80%, 90% ali você vai conseguir aprender, se você pesquisar bastante. E outro contra que eu vou falar aqui para você é que o Surebet não é uma coisa imediata, tá? Se a gente for olhar para a Surebet no curto prazo, a gente vai desanimar, porque o Surebet é para quem tem visão de médio e longo prazo, é para quem quer lucrar, mas quer lucrar de forma consistente, não para quem quer acertar uma grande tacada ali logo nos primeiros dias, logo no primeiro, segundo dia, na primeira semana, tá? Surebet é uma coisa de consistência, é um mercado onde você tem que continuar fazendo dia após dia, tá? O nosso lucro ele é baixo, comparado com a aposta tradicional, porque ele não tem risco, mas ele é um lucro constante, né? Então a gente consegue lucrar ali todos os dias. Por exemplo, se você faz a quantidade X de apostas, né, e você consegue o lucro ali de R$ 500, isso quando você consegue, né, porque a maioria das pessoas só perde dinheiro. Mas vamos supor que você conseguiu R$ 500 de lucro em apostas. Esse lucro ele pode acontecer em um dia, uma semana, 3 dias. Então, assim, o mercado de apostas ele é muito rápido, é por isso que ele é bastante arriscado e as pessoas não conseguem lucrar nele, tá? A grande maioria. Mas Surebet não, Surebet é um mercado extremamente lucrativo, mas não vai te dar um grande dinheiro ali, um grande retorno logo nos primeiros dias. Claro que tem pessoas que conseguem, então eu já tive alunos que tiveram bastante resultado na primeira semana, na segunda semana, mas no geral, na maioria das vezes, as pessoas elas vão conseguir um resultado expressivo depois do terceiro e do quarto mês praticando ali, fazendo Surebet diariamente. Porque Surebet é um negócio, tá? Surebet não é um jogo de azar, não é um investimento, não é uma aposta. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso explicando por que Surebet não é uma aposta, recomendo que você assista. E Surebet é um negócio de médio e longo prazo. É assim como se você abrisse uma loja agora, você não espera ficar rico daqui a um mês, daqui a 15 dias, tá? O retorno, ele vem através do trimestre, semestre, anual, né? E daí por diante. Surebet é muito mais rápido, o investimento é muito menor do que um negócio físico, por exemplo. Mas, assim, tem a dinâmica mais ou menos parecida, tá? A gente não depende da sorte, a gente depende da nossa própria competência e da nossa própria dedicação. Então esses foram os pontos negativos, né? Os contras, vou recapitular aqui de forma rápida. Tempo das entradas, na maioria dura pouco tempo. Limitação, ela vai acontecer independente se você faz Surebet ou não. Se você for lucrativo, você vai ser limitado, então as pessoas consideram como um ponto negativo também. Você vai precisar aprender antes de fazer, tá? Você vai precisar ter um tempo ali de estudo, de pesquisa, para você aprender realmente não fazer besteira na hora que você for fazer as entradas. Você vai precisar focar no médio e longo prazo, não é uma coisa imediata que vai te dar um retorno ali em poucos dias, em uma semana, tá? Surebet é médio e longo prazo, como eu já falei. E agora os pontos positivos, os prós, vou citar aqui para vocês, você vai colocar na balança, né? Se compensa, se não compensa você fazer Surebet, e aí você vai ver se é um mercado que realmente você quer entrar. E o primeiro ponto positivo, que é o principal, é uma coisa que todo mundo quer, que é o lucro garantido, né? Quem não gostaria de fazer apostas e sempre ganhar, né? 100% das vezes. Com Surebet isso é possível porque a gente faz arbitragem, né? Não é uma aposta simples onde a gente depende de um resultado ou da sorte. Independente do resultado que o jogo vai acabar, se o time A vai ganhar, se vai ficar empatado, se o time B vai ganhar, se vai sair gol na partida, se não vai, se vai sair 10 gols, se vai sair um gol, tanto faz, a gente vai lucrar da mesma forma, porque nós nos cercamos de todos os resultados. Então esse é o principal ponto positivo do Surebet, a gente sempre vai lucrar. Você só vai perder, você só vai ter prejuízo se você realmente errar, se você fizer alguma besteira, alguma coisa errada, ou se infringir as regras das casas, né? Porque aí ela pode te bloquear. Então tem como perder dinheiro com o Surebet, mas se você fizer tudo certo, é praticamente impossível disso acontecer. E o segundo ponto positivo são as ferramentas que nós temos hoje. O Surebet existe há mais de 10 anos, então imagina só como era feita lá no início, né? As pessoas tinham que procurar entradas manualmente, o que dá um trabalho absurdo, porque eu já tentei fazer isso no começo. As pessoas tinham que fazer os cálculos manualmente também. Então hoje em dia é muito fácil, pessoal. A gente tem grupos VIPs aí, tem sala de sinais para todo lado, tem software, tem dezenas de software que a gente pode escolher, tem calculadoras pagas, gratuitas, inclusive no software também já tem a calculadora que a gente pode usar de graça. Então, hoje em dia, as ferramentas facilitou bastante nossa vida e é por isso que esse mercado tem ficado cada vez mais concorrido, né? Porque quanto mais difícil é o mercado, menos concorrência ele tem. Quanto mais fácil ele vai ficando, mais concorrência ele vai tendo também. Então, isso é proporcional. Imagina só a forma arcaica que era feita no início, há 10, 12 anos atrás. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Então, com isso, as pessoas vêm chegando cada vez mais, conhecendo esse mercado, né? E entrando, querendo lucrar sem risco também. E outro ponto positivo também que nós temos é que nós temos várias oportunidades durante o dia. E a quantidade de entradas que cada um vai pegar vai depender de muitos fatores, como eu já falei. Mas se você for contratar o grupo VIP, por exemplo, a nossa meta de entrada é média de 10 entradas por dia. E praticamente todos os dias a gente consegue mandar pelo menos 10 entradas.
é muito difícil um dia que a gente consegue mandar 4, 5, 6 entradas, tá? São poucos dias que isso acontece. Na maioria dos dias é 11, 12, 13 entradas, até 14 entradas nós já enviamos. Você vai pegar todas as entradas? É óbvio que não. Vai depender de algumas coisas, como eu já falei. Mas oportunidades a gente tem durante todo o dia. E se você for utilizar o software ele fica funcionando 24 horas por dia e a hora que você entrar, dificilmente não vai ter nada ali, dificilmente não vai ter nenhuma entrada que você possa fazer naquele momento, tá? Claro que tem mercados que são bons, tem mercados que são ruins, tem esportes que a gente prefere ficar de fora, mas dependendo do seu filtro também, quanto mais conhecimento e experiência você tiver, para deixar o seu filtro mais amplo, isso vai te possibilitar pegar mais entradas ainda no software. Então, tem esse ponto muito positivo hoje em dia, tá? A gente não precisa ficar se preocupando em entrar nas casas, procurar jogos, procurar oportunidades, procurar odds desajustadas, né, como era feito há anos atrás. Hoje em dia é muito fácil, pessoal, é muito tranquilo, né, e o pessoal sempre vai colocando dificuldade. E outro ponto positivo que nós temos é que o número de casas que a gente consegue fazer Surebet só aumenta a cada dia, né? Quando eu aprendi Surebet há mais de 2 anos atrás, a gente conhecia o quê? 10 casas ali, 11, 12 casas que a gente conseguia fazer Surebet. Hoje em dia a gente já sabe aí mais de 30 casas que a gente consegue fazer arbitragem tranquilamente. Então é um mercado que tem crescido bastante, apesar de ser um mercado bem antigo, né, que existe há mais de 10 anos, mas ele vem crescendo aí ao longo do tempo e não dá indício nenhum de que vai acabar, tá? Inclusive com a regulamentação das apostas aqui no Brasil, onde eu já fiz um vídeo também, vou deixar aqui na descrição para você assistir, isso pode facilitar ainda mais a nossa vida. Então é um mercado extremamente promissor, tem seus pontos positivos, pontos negativos, assim como qualquer coisa na vida que a gente vai fazer, mas é uma coisa assim que eu sou grato por ter conhecido esse mercado, né? Eu comecei o canal denunciando pirâmides financeiras, né, a pedido do pessoal do Instagram e tal, né, que caía muito em golpe. E depois eu conheci o mercado de arbitragem esportiva. No começo eu dei uma desanimada, como a maioria das pessoas, porque eu não tinha tempo. Mas depois eu falei, cara, esse mercado realmente tem potencial, então eu vou focar nele, vou me dedicar e eu vou ter bastante resultado. E foi o que aconteceu e que vem acontecendo até hoje. Então, o resultado ele vai depender de cada um, tá? O meu resultado depende de mim, o seu resultado ele depende de você, porque é um mercado que você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém. Se você contratar o grupo VIP, você vai precisar das entradas do grupo VIP, mas se você quiser utilizar o software, você vai fazer a entrada a hora que você quiser, você vai escolher as casas que você quiser, você vai usar a stake que você quiser. Então é um mercado que nos dá muita liberdade e, assim, o melhor é isso, né? Você não depende de ninguém, porque se você for abrir um negócio, você vai depender de cliente, você vai depender de fornecedor. Se você for trabalhar numa empresa, você vai depender do seu chefe, você vai depender da equipe. Então o Surebet é um negócio assim, cara, é um negócio que eu gosto bastante porque só depende de mim, entendeu? Não depende de mais ninguém. Então, se eu for uma pessoa competente, uma pessoa que realmente me esforço naquilo, eu vou ter bastante resultado. Agora, se eu for uma pessoa preguiçosa, acomodada, uma pessoa que não tem visão, que quer tudo para ontem, né, uma pessoa imediatista, aí eu já não vou me dar bem nesse mercado. Então, você tem que colocar tudo isso na balança. Tudo que eu falei aqui, você coloca na balança, você pesa, vê se vale a pena para você, vê se não vale, vê se você tem o perfil para fazer Surebet, tá? Porque não é todo mundo que se dá bem em Surebet, a maioria das pessoas não se dá bem nesse mercado, porque a maioria das pessoas são acomodadas, preguiçosas e não querem se esforçar, as pessoas buscam dinheiro fácil. Então, se você for uma pessoa que tem essas características, não entre em Surebet, é melhor você continuar apostando e dando dinheiro para as casas de apostas, tá? Eu gosto de falar sempre a verdade, porque eu sempre falo que aqui você não sai enganado. Você pode sair até desiludido, né? Até frustrado porque eu falo a verdade, mas enganado daqui você não vai sair nunca, tá? Eu nunca vou te falar, você vai começar a fazer Surebet hoje, vai lucrar 50, 100, 150 reais por dia. Impossível a gente definir um valor que a gente consegue lucrar diariamente, porque como eu falei, a gente pode pegar várias entradas, como também pode pegar poucas entradas. Tem épocas de alta temporada, né, nos esportes, em todos os esportes tem. Tem dia que tem mais jogos, tem dia que tem menos jogos. Agora mesmo nós estamos passando por um momento que tem poucos jogos, né, que é o momento da data FIFA, onde os jogos são mais das seleções, né, de amistosos, jogos oficiais também. Então, agora está sendo um momento onde tem poucas entradas, por exemplo. Então, tem dia que a gente consegue 6, 7 entradas, 8, né? Mas tem dias que a gente consegue mais, né? O dia que tem muitos jogos de tênis, de basquete, de futsal, de handball, a gente consegue pegar muito mais entradas, né? Por exemplo, sexta-feira, né? A gente conseguiu, acho que 14 entradas. E, assim, tava na semana de data FIFA ainda, né? Foi há 2 dias atrás, 3 dias atrás, hoje é segunda-feira. Então, assim, mesmo nesse momento de data FIFA, de poucos jogos, às vezes a gente consegue pegar bastante entradas e o importante é sempre bater a meta da semana, tá? Isso que é importante. Como eu falei, a gente não pode olhar para o dia, a gente tem que olhar para o médio e longo prazo. Então, coloca na balança os prós e os contras, dá uma pesquisada, vê se realmente esse mercado é o que você procura, o que você quer, vê se vai atender às suas expectativas, porque tem gente que vem com uma expectativa muito errada e acaba se frustrando nesse mercado. Então,
dá uma analisada, tá? Presta atenção nos pontos positivos e negativos desse vídeo e também pesquisa por conta própria, na internet, tá? No Google, no YouTube, nos fóruns e tal, pergunta para as pessoas que já fazem, porque elas vão te falar a verdade, tá? Mas assim, não pergunta para uma pessoa que não estudou para fazer, porque essa pessoa vai falar, ah, não, eu fui limitado, rápido e desisti. E a maioria das pessoas acontecem isso. Por quê? Porque são preguiçosas, não querem estudar, né? Não querem buscar conhecimento. Então é isso que vai acontecer mesmo. Então se você for assim, eu já falei, não faça Surebet, beleza? Então é isso, esse vídeo tá ficando bastante longo, então vamos encerrar ele por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, me segue no Instagram, diegomota.oficial e também no Surebet na prática. E a gente se vê no próximo vídeo.